E se o melhor coach para a próxima partida de Valorant, de Magic ou mesmo de xadrez fosse um general que viveu há 2.500 anos? Pois é, Sun Tzu, com a sua obra A Arte da Guerra, deixou um manual de estratégia que é tão, mas tão poderoso que ele simplesmente atravessa o tempo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesses ensinamentos e traduzir essa sabedoria milenar em táticas letais para qualquer arena competitiva, seja ela digital, um tabuleiro ou uma mesa de cartas. Tudo, absolutamente tudo começa aqui. Essa frase é a pedra fundamental de qualquer estratégia. Não é sobre ter o reflexo mais rápido, a mira perfeita, é sobre ter um conhecimento profundo. É a informação que transforma um jogador bom em um jogador imbatível. Mas, como é que se aplica isso num meta que muda toda semana? Bom, é exatamente esse o segredo que a gente vai desvendar. Vamos então para o primeiro grande pilar. Para Sun Tzu, a vitória não acontece no calor do momento, no meio do combate. Ela é forjada muito antes, no silêncio do planejamento. Trazendo para o nosso mundo dos games, isso é tudo o que acontece antes de clicar play, start ou de fazer a primeira jogada. É o que o Sun Tzu chamava de cálculos no templo. Sabe, a montagem de um deck de cartas, a escolha dos campeões, o estudo das aberturas no xadrez, analisar os oponentes recentes. Tudo isso é o que separa uma vitória calculada da pura sorte. O general que calcula mais, vence, é uma regra de ferro, simples assim. E para guiar essa análise toda, Sun Tzu criou tipo um checklist, os 5 fatores. É basicamente uma ferramenta para medir as próprias forças e as do adversário, transformando aquela névoa de incerteza em uma probabilidade real de vitória. Vamos ver como isso se traduz na prática para o universo dos games. E aqui a coisa fica fascinante. O caminho é a sinergia, a estratégia central do time ou do deck. O clima é o meta do momento. Que cartas estão fortes, quais personagens foram nerfados no último patch. O terreno é o mapa, o tabuleiro, o campo de batalha em si. O comando é a habilidade individual, a capacidade de liderar. E, por fim, a doutrina, é a organização. As funções de cada um estão claras? Avaliar esses 5 pontos sobre o próprio time e sobre o oponente já coloca qualquer um numa posição de vantagem absurda. Ok, agora a gente sai do plano mental e vai para o campo de batalha de verdade. Sun Tzu era simplesmente obcecado pelo terreno, e com toda razão. O terreno pode lutar a favor ou pode ser a causa da derrota. Em qualquer jogo que tem um mapa, um tabuleiro, uma arena, o controle do espaço é vital. Essa citação é pura genialidade. Chegar primeiro não é só sobre se posicionar, é sobre ditar os termos do confronto. Quem controla o terreno, tipo as casas centrais do xadrez ou o high ground num FPS, força o oponente a reagir. A equipe que está posicionada está calma, preparada, enquanto o inimigo chega afobado, cansado e vai direto para uma armadilha. Sun Tzu classificava os terrenos e a gente pode fazer o mesmo. O acessível é onde a movimentação é livre, perfeito para flanquear. O traiçoeiro é a armadilha ideal, com a selva num MOBA. O estreito é aquele funil que força o confronto, sabe? Um ponto de controle obrigatório. E o acidentado, o terreno elevado, oferece uma vantagem absurda de visão e de ataque. Dominar a geografia do jogo é dominar o combate. Bom, a preparação é o cérebro, o terreno são as pernas, mas a dissimulação, essa é a arma secreta. É a arte de manipular a percepção do adversário. Não adianta só ser forte, é preciso parecer fraco. Não adianta estar perto, é preciso parecer que se está longe. Essa frase define o jogo mental. Num cenário competitivo, a informação é o recurso mais valioso que existe. Então a habilidade de apresentar uma realidade falsa para o oponente, de fazer ele tomar decisões com base em mentiras, é isso que quebra o equilíbrio e decide as partidas. O ponto central é esse. Quando o ataque final está pronto, a movimentação tem que parecer desorganizada. Quando a equipe está agrupada e forte para atacar, a aparência tem que ser de dispersão total. Quando a emboscada já está montada, a isca tem que fazer o inimigo acreditar que o perigo está lá do outro lado do mapa. Isso cria aberturas, força erros e, basicamente, conduz o oponente para a derrota. E a execução prática disso é tipo um balé estratégico. Primeiro a isca, um jogador perdido, um objetivo desprotegido. Segundo, a desordem fingida, para dar confiança para o oponente. E terceiro, o golpe final, fulminante, no exato momento em que o inimigo morde a isca e se expõe. É a anatomia do contra-ataque perfeito, em qualquer jogo que seja. E agora a gente chega no nível mais alto do pensamento estratégico.
Habilidade mecânica vence trocas, claro, mas a maestria vence a guerra antes mesmo da primeira grande luta acontecer. É a vitória da mente sobre a força bruta. A profundidade disso aqui é imensa. O objetivo final não é aquela teamfight espetacular, é criar um cenário onde a vitória do oponente se torna impossível. É vencer na fase de Pixie Bans, na construção do deck, ou ao criar uma pressão psicológica tão grande que o adversário desmorona por dentro. E para conseguir isso, existe uma hierarquia. A melhor ação é sempre atacar a estratégia inimiga. A segunda melhor é quebrar as alianças, ou seja, a sinergia do time. Só em terceiro lugar vem o confronto direto com os soldados. E a pior de todas as opções, atacar uma posição fortificada. É o equivalente a marchar de frente contra uma base toda defendida. Olhando assim, visualmente fica muito claro. Neutralizar a estratégia com um banimento certeiro ou um deck que anula completamente o plano do oponente tem eficácia máxima. Logo abaixo, quebrar o trabalho em equipe, focando no suporte ou no iniciador para desmantelar a coordenação é muito, muito eficaz. Já as lutas diretas são bem menos eficientes. As vitórias mais elegantes acontecem longe do combate direto. Isso amarra tudo. Ao executar os 3 primeiros pilares com maestria, preparação, terreno e dissimulação, a estratégia do inimigo é atacada de uma forma tão fundamental que, na hora do confronto, o resultado já está selado. O adversário entra na luta já derrotado. A metáfora final de Sun Tzu é a da água. A água não tem forma fixa, né? Ela se adapta ao recipiente, ao terreno e flui ao redor dos obstáculos. Do mesmo jeito, um estrategista mestre não se prende a um único plano. Ele se molda ao fluxo da partida, às ações do adversário, explorando fraquezas e evitando os pontos fortes com fluidez e muita criatividade. Então fica a provocação para o próximo desafio. Em vez de pensar só em como superar o oponente na força, a pergunta é outra. Como construir um cenário onde a derrota dele é inevitável? Como atacar a estratégia, o terreno e a mente para que a vitória seja uma conclusão lógica antes mesmo da batalha principal começar? Fica a reflexão.